E chega aí, pessoal. Vamos falar sobre mais uma movimentação na minha carteira e o motivo dessa decisão. E dessa vez realizei a venda das minhas ações da Jales Machado e vou explicar exatamente o porquê. E no dia 6 de março eu resolvi vender toda a minha posição na Jales Machado. Então vejam aqui que eu vendi minhas 600 ações a um preço médio de R$ 4,09, totalizando o valor de R$ 2.454. E você que me acompanha aqui sabe que eu tenho uma estratégia muito clara, que são foco em empresas boas pagadoras de dividendos, mas essa não era a realidade da Jales Machado e eu percebi que ela não se encaixava mais dentro da minha estratégia. Mas antes de eu mostrar os motivos pelos quais eu saí da Jales, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar mais notícias do mercado financeiro. Mas antes de tudo, falando um pouco aqui sobre a Jales Machado, nós vamos ver que ela atua basicamente no setor de açúcar e etanol. E se nós olharmos esse gráfico aqui, nós vamos perceber que a demanda global por açúcar ela está aumentando em cerca de 1% ao ano. E uma coisa interessante é que a empresa ela não possui o controle do preço da commodity. Porém, o que ela pode fazer é reduzir os custos da sua operação para diminuir o impacto dessa variação da commodity. E nesse ponto, o Brasil tem o menor custo de produção do mundo. Então vejam aqui que o Brasil se destaca com o menor custo de produção, seguido de Austrália, Guatemala, Tailândia, Índia e França. E algo que chama atenção é que, considerando esse preço atual do açúcar de 18,34, percebam que apenas o Brasil consegue obter um resultado positivo nessa operação. A Austrália, nesses preços, fica praticamente no 0 a 0 e todas as outras têm um preço de produção maior do que o produto vendido. E o que a gente observa com isso aqui é que boa parte das empresas elas vêm tendo prejuízo com essa operação de açúcar por causa do aumento dos custos dos insumos, inflação. Porém, a demanda, como vocês podem ver, continua crescendo ano após ano. Então, por isso, o mercado ele acredita que o preço do açúcar ele deve se elevar no curto prazo, até porque essas empresas elas podem paralisar suas operações e aí a oferta do açúcar diminuindo, o preço ele tende naturalmente a crescer. E outro ponto interessante é que a tendência dos veículos nacionais é do crescimento ano após ano de veículos flex circulando e além disso a frota de veículos ela vem crescendo ano após ano, o que pode impulsionar o uso do etanol. E aqui nessa apresentação nós podemos ver a economia circular da Jales Machado e ter uma visão geral da empresa, onde nós percebemos que da cana-de-açúcar ela pode ser transformada em energia elétrica, açúcar, etanol, levedura, biogás. Então a gente pode perceber que os produtos da Jales circulam tanto na parte alimentícia como na parte energética. E percebam nessa apresentação a diversificação dos produtos da Jales Machado, onde ela tem o açúcar cristal da marca Itajá, levedura, açúcar orgânico e nesse ponto aqui a Jales ela é uma das maiores exportadoras de açúcar orgânico do mundo. Também temos produtos orgânicos, onde nessa parte daqui é onde a Jales possui um dos maiores retornos. Temos os saneantes, etanol e energia elétrica. Outro ponto é com a evolução da moagem da cana. E vejam aqui o forte crescimento da safra 2021-2022 para a safra 2024-2025. E a expectativa da Jales é que na próxima safra 26-27 ela tenha um crescimento ainda maior, chegando a um crescimento total de 68%. E perceba que ela ainda pretende crescer na safra 26-27, tendo um crescimento de cerca de 10,9% na sua média. Além disso, percebam aqui no pós-IPO que a Jales Machado ela captou 517 milhões e até então ela investiu 424 milhões. Só com os recursos do IPO. E além disso, ela fez a aquisição da usina de Santa Vitória no valor de 721 milhões. E também a Jales investiu nessa nova fábrica de açúcar um valor de 173 milhões. E nessa apresentação, nós vemos a receita bruta por tipo de produto e percebam que 20,4% da receita da Jales é não atrelada a nenhuma commodity, que são exatamente o açúcar orgânico, os saneantes, energia elétrica
derivados de levedura e outros, enquanto o restante da receita da Jalles é oriundo do etanol e açúcar branco. E olhando aqui para esse período de 2020 a 2024, a receita bruta ela cresceu na faixa de 19,3% e percebam aqui que a receita bruta por tonelada ela veio aumentando até 2023 e depois a empresa acabou pegando esse ciclo fraco das commodities, tanto do etanol quanto do açúcar. Mas olhando aqui para os resultados do terceiro trimestre da safra 2024-2025, nós vamos perceber o seguinte, nós vamos perceber aqui nos destaques financeiros que com relação ao lucro líquido, perceba que do terceiro tri de 2024 para o terceiro tri de 2025, a Jalles ela reportou um prejuízo de 73,5 milhões e esses resultados financeiros foram o primeiro ponto que me fez tomar essa decisão da venda da Jalles. E percebam que no mesmo período da safra passada, ela teve um lucro de 75,8 milhões, ou seja, uma reviravolta negativa gigantesca. E outro fator relevante é esse mix de produtos aqui da Jalles, onde percebam que ela foca bastante na produção de etanol. E se nós pegarmos o guidance para essa safra de 2024-2025, perceba que o esperado era ficar em 49,4 para etanol e 50,6 para açúcar, porque essa operação de açúcar ela é muito mais rentável do que a operação da Jalles no etanol. Porém, a produção no trimestre finalizou 57% de etanol e 43% em açúcar. E se olharmos para essa apresentação aqui, nós vamos perceber que o preço do etanol ele vem aumentando. Contudo, basicamente, quem se utiliza dessa parte de etanol é o mercado interno aqui brasileiro. Porém, ela é fortemente influenciada também pelo preço do petróleo. E aqui a gente consegue perceber a paridade com o preço da gasolina. E aqui a gente vê o preço médio ponderado para a safra 2023-2024, que ficou em 2,62, e a estimativa da safra 2024-2025 será de ficar no valor de 3,6. Porém, isso aqui depende muito do preço da commodity, depende muito do preço do petróleo. Então, são muitas variáveis que fogem do controle da empresa. E olhando aqui para os destaques comerciais, tanto do terceiro tri da safra 24-25, como dos 9 meses da safra 24 e 25. Então, olhando aqui tri versus tri, a Jalles vendeu mais açúcar e vendeu mais etanol. E percebam que ela conseguiu vender por um preço melhor. E percebam que ela conseguiu vender por um preço melhor, tanto o açúcar como o etanol. Já nos 9 meses de 2025, a Jalles ela teve um aumento no número de vendas do açúcar com um preço melhor também. Já a venda do etanol ficou exatamente de lado, porém ela conseguiu vender por um preço um pouco melhor. E olhando aqui para o endividamento da Jalles, nós percebemos que ela possui uma dívida líquida de 1,3 vezes o seu EBITDA, ou seja, mais ou menos aí em 1 ano e meio da sua geração de caixa, ela consegue liquidar toda a sua dívida. Então, com relação à sua dívida, nós percebemos que ela possui uma dívida bastante controlada e a Jalles ela já concluiu boa parte dos seus investimentos com a conclusão da fábrica de açúcar, da usina de Santa Vitória. Então, boa parte dos investimentos da Jalles já foi realizada. Outro ponto que acaba sendo uma confusão muito grande é que a empresa ela pode sofrer grandes variações no seu lucro por causa desses derivativos, marcação a mercado e por causa também das proteções que ela realiza. Então, só no terceiro trimestre de 2024-2025, a Jalles teve um impacto contábil, mas sem efeito caixa, no valor de 157 milhões negativo. Outro ponto é com relação às despesas da Jalles. Se nós formos olhar aqui, as despesas com vendas gerais e administrativas tiveram um aumento de 48,7%. Isso olhando o tri versus tri. Porém, se a gente olha os 9 meses da safra 24 para a safra de 2025, tivemos um aumento de 25,1%. E se pegarmos aqui as despesas com pessoal, nós percebemos que tri versus tri, a Jalles teve um aumento de 54,1%. E em comparação com os 9 meses da safra passada, um aumento de 24,7% com despesas com pessoal. Ou seja, esse é outro ponto que nós devemos observar na empresa, porque percebam que os gastos no geral tiveram um aumento muito maior do que as receitas da Jalles. E como vocês bem sabem, eu busco empresas que geram uma renda passiva consistente com dividendos recorrentes, e no curto e médio prazo eu percebi que a Jalles ela não tem essa intenção, e que a gente pode ver aqui que o payout esperado da Jalles fica na faixa dos 25%, enquanto nós temos aqui empresas pagando facilmente mais de 8% de dividendo. E hoje minha estratégia ela é muito simples,
que é construir uma carteira que me gere uma renda passiva crescente com dividendos. E se uma empresa não está alinhada com isso, ela não tem espaço no meu portfólio. E com essa venda aqui da Jalles, eu libero capital para investir em ativos que realmente entregam retorno na forma de dividendos. Afinal, eu prefiro receber meu dinheiro de volta na conta do que apostar em uma empresa que talvez no futuro dê algum retorno. Mas isso não significa que a Jalles ela seja uma empresa ruim, mas quem tem um horizonte de longo prazo e acredita na tese dela pode achar a empresa interessante. Mas para mim, que foca em dividendos, ela simplesmente não faz sentido. Até porque a Jalles não vai pagar dividendos nem tão cedo. E essa decisão me reforçou uma coisa importante. É essencial revisar constantemente a estratégia e os fundamentos das empresas. É essencial revisar constantemente os fundamentos e as estratégias das empresas que investimos. Porque o que era uma boa ideia no passado pode não ser uma boa ideia hoje. E quando investimos, é importante saber o momento de entrar, mas também é importante saber o momento de sair. E ficar preso emocionalmente a uma empresa só porque um dia ela pareceu ser promissora, isso é um erro, porque o mercado muda, as empresas mudam e a nossa estratégia ela tem que ser adaptada para continuar funcionando. E percebam aqui que tem um objetivo muito claro de receber uma renda de pelo menos R$600 por mês nesse ano. E se você investe em ações, você precisa ter clareza nos seus objetivos. E se um ativo não está contribuindo para seu objetivo, não tenha medo de vender e realocar esse capital em algo mais alinhado. Então, em resumo, eu vendi a minha posição na Jalles porque ela deu prejuízo, ela não conseguiu mudar o foco de etanol para açúcar como planejado anteriormente e, acima de tudo, ela não se encaixa mais na minha estratégia de investimentos. Mas e você? Já vendeu alguma ação que não se encaixava mais na sua estratégia? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E lembrando que no primeiro comentário fixado eu vou deixar essa planilha de preço teto e projeções de investimentos para você fazer suas próprias projeções e acompanhar as melhores empresas do mercado. E vamos embora fazer o dele trabalhar por nós.